Programa sobre o Outubro Rosa. Lembra que eu tinha prometido visitas especiais? Pois bem, estão aqui Elaine e Paty. Fala oi, gente. Oi. As duas passaram pelo câncer de mama, venceram o câncer de mama e a gente vai bater um papo aqui informativo, informal também, bem gostoso pra gente, pra você que tá aí do outro lado, participar um pouquinho dessa realidade e conhecer o outro lado, porque às vezes a gente ouve falar, mas a gente não tem ninguém próximo até para orientar a gente. Uma das coisas que a gente estava discutindo aqui são os foras que as pessoas dão, achando que estão abafando, ajudando, e estão atrapalhando, entre aspas. Então a gente vai falar sobre isso também. Primeira coisa assim que eu acho legal a gente falar é sobre a questão do diagnóstico, porque uma das propostas do Outubro Rosa é providenciar meios ou alertar as pessoas para procurarem fazer o diagnóstico. Como que vocês descobriram, assim? Então, eu estava em casa tomando banho, eu sempre tive o hábito de fazer o autoexame. E um dia eu fiz o autoexame assim, eu olhei e falei, gente, eu tô sentindo uma coisa que estranha. Aí eu fiquei intrigada com aquilo, fui até a minha ginecologista, chegou lá, ela olhou, mas é pequenininho, né? Não deve ser nada não, mas não me assustou. Mas aí eu fui fazer os exames e tal. E depois, mais à frente, eu vim descobrir que realmente eu estava certa, né? O autoexame, então, foi o caminho? Foi a primeira impressão que eu tive, foi o primeiro contato que eu tive com a doença, foi ali. Eu não sabia que era, mas sabe aquela coisa de intuição? Eu falei assim, gente, deve, sabe, eu me incomodei com aquilo. E isso é interessante porque, assim, várias pessoas acham que essa coisa do autoexame é meio viagem. Tipo, melhor ir no médico, melhor não sei o que, mas esse primeiro passo pode ser feito pela gente constantemente, né? E você, Patizinha, como é que foi? Não, no meu caso, sim, eu não tinha, aparentemente não tinha nada. Eu fui para uma consulta de rotina e a médica, né, fazendo 40 anos, a médica falou assim, olha, então a partir de agora a gente vai começar a fazer mamografia anualmente. Aí eu fui fazer a mamografia, achando, né, que só um exame de rotina. Foi quando na mamografia eles identificaram umas microcalcificações, mas assim, o meu exame parecia estar bem tranquilo também. Aparecia assim, não tem microcalcificações suspeitas, não há nódulos suspeitos, não é nada suspeito. Mas eles orientavam a fazer uma biópsia. Aí a médica, não, vai fazer, tranquilo, não tem nada, está escrito aí. Foi quando eu fiz a biópsia e aí recebi o diagnóstico de câncer de mama. E a faixa etária, a gente estava conversando aqui, a faixa etária de vocês era a mesma, né? O meu foi com 40. Eu também descobri com 40 também. anos. Primeiro passo foi chegar no diagnóstico. E quando vocês receberam o diagnóstico, assim, é câncer de mama? Eu não esperava. Eu não esperava mesmo. Aí quando o médico virou e falou, é um carcinoma de mama. Eu respirei fundo, eu só pensava no meu filho. Primeira coisa que eu perguntei, quanto tempo eu vou ter cabelo? Porque não era só, eu poderia esconder o câncer em si, né? Mas ia ficar careca, como é que eu ia fazer? Eu planejei, peguei uma foto de quando ele era bebê, porque eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa, que ele adorava meu cabelo, ele era comprido e ele ficou, eu fui contar pra ele, filho, vai cair meu cabelo, a mãe teve um problema, vai ter que fazer um tratamento. Ele vai cair todo o seu cabelo? Vai. E aí eu falei, mas olha só, você nasceu careca, seu pai tá ficando careca. Então eu fui levando na brincadeira e em casa já tinha visto, já tinha pensado em lenços, em peruca. Eu tirei fotos, claro, que eu pedi ele para escolher. Então eu já escolhi antes para ele não escolher uma bem louca, né? Não correu risco. Não correu risco. Aí ele foi, escolheu, eu cortei o cabelo daquele jeito e me preparei. Preparei a minha família para aquele momento, que era difícil, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, normalmente a gente está passando pelo problema, mas existe essa consciência de olhar para fora. Porque muitas vezes, assim, a gente está mais preocupado, às vezes, com as pessoas, no caso, filho, esposa, você está com aquela questão e aí você, por exemplo, você não estava pensando só no seu problema, você estava pensando, como que eu vou falar para meu filho? Como que eu vou fazer isso ser menos doloroso para ele, né? E dentro do seu momento, você está trazendo esse lugar, como que a gente, como mãe, tem essa questão de estar sempre, a gente até sofre mais, porque a gente não se permite certas coisas para que a gente seja instrumento de fazer o bem, assim, para eles, né? Dentro da medida do possível. E você, Patizinha, como é que foi? Então,
sempre, eu fico imaginando que deve ser sempre difícil, né, para todo mundo. Assim, para mim foi muito difícil no primeiro dia, quando eu descobri, porque eu peguei o resultado pela internet, né? Quando eu descobri aquilo, eu fiquei apavorada. Assim, no mesmo dia eu consegui uma consulta com o médico. E aí o médico falou, ó, você vai ter que fazer mastectomia. E assim, só que eu precisava ouvir outros médicos, porque no fundo eu tinha esperança de um médico falar que não faria dessa forma. E aí eu fui no segundo médico, falou a mesma coisa. Aí foi no terceiro médico, ele falou a mesma coisa. Eu falei, não tem jeito. A gente agora tem que aprender a lidar com isso. Eu também tenho 2 filhos, né? E um estava com 9 anos, o outro com 4 anos. E essa questão do cabelo que a Elaine colocou, assim, para mim era o que mais me assustava. Né, essa coisa de perder o cabelo. Estranho, assim, né? A gente, é tanta coisa importante, mas assim, aquilo, para mim, falava muito. Que é a identidade, né, da gente, aí. assim, fala muito da gente, A assim. moldura do rosto, né? Exatamente, é o mais aparente, é o que vai mostrar mesmo a sua condição. O resto é o que você falou, você disfarça, você dá o seu jeito. Existem artifícios, agora aqui não, né? Exatamente. E assim, a gente olhar no espelho e ver... Porque assim, quando a gente se olha no espelho, desse jeito, a gente todo dia se depara com a doença. Sim. Né? É uma coisa assim, difícil demais. Mas eu acabei usando assim um artifício assim, né, que eu usei uma prótese que ela era fixa. Então eu não me olhava assim careca. Foi uma maneira de eu preservar assim um pouco da minha identidade, né, a minha autoestima também, porque guardar suas emoções, né? Sim, porque é uma coisa assim, a gente fica muito mexida, isso mexe muito com a autoestima da gente. Então aquilo me ajudou bastante. Agora, a gente lê muita pesquisa e as pesquisas sempre mencionam como que na recuperação, assim, fatores que são determinantes, né, para ajudar nesse processo. Assim, o que vocês diriam que foi determinante, assim, na sua recuperação? Para mim foi o carinho, né, que as pessoas me davam. Eu comecei a ter... As pessoas ao meu redor começaram a falar comigo de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar tudo de uma maneira diferente. É como eu tivesse, assim, mudado a minha ótica sobre tudo que eu tinha, todos os meus conceitos. E eu não sabia que eu era tão amada, então aquilo me fez muito bem, né? As pessoas vinham, falavam, conversavam, e eu comecei a ver assim, meu Deus, como eu botava minhoca na minha cabeça. Tudo era bem melhor do que eu imaginava com relação a sentimentos ao meu redor. E isso foi uma medida de cura. Todo o ciclo que eu convivia, eles me abraçaram, eles me amaram tanto. Eu falo que assim, foi um momento que eu me senti tão amada. A empatia faz muito bem, né? As pessoas, eu já percebi isso, às vezes uma situação ruim, ela une. Ela possibilita que assim, a gente passe por cima de coisinhas que, de repente, se tivesse tudo bem, você ia estar cri-cri com aquilo, você tá, né? Mas aí, por causa, às vezes, de um momento desse, você vê vínculos sendo aflorados. E você, Patizinha? Não, isso que a Elaine falou é muito importante, assim. E eu, assim... Eu também não sabia que eu era tão amada, assim, eu experimentei um amor extravagante, assim, das pessoas, né? Na época, assim, meu marido era vivo, assim, ele foi fundamental, assim, para minha recuperação. Era tanta manifestação de amor, sabe? Que aquilo era um motor mesmo, sabe? Que me levava adiante. As pesquisas falam que eles chamam de suporte team, que chama, né? Que é como se fosse um time de suporte, é um dos maiores indicadores de cooperarem para uma boa recuperação, que é a pessoa sentir que ela tem esse time de suporte, normalmente a família, amigos, né, que aparecem nesses momentos e acabam sendo um suporte além da própria fé que você tem, vontade de vencer a situação, né, porque esse suporte time, na verdade, ele funciona no momento que você está mal, você tem a quem recorrer, né, naquele momento que dá aquela
caidinha, você sabe que você tem alguém que está ali do seu lado, você tem com quem contar. Isso é muito importante. Eu acho importante a gente falar disso também, né? Porque no processo, assim, é um processo tão delicado que ao mesmo tempo ele também traz tantas coisas boas, porque a gente, quando pensa assim, a doença em si, ela é muito danosa, mas hoje vocês estão aqui, vitoriosas, já passaram por isso e tudo, e carregam uma coisa boa dessa experiência, porque certamente tem vínculos que vocês fizeram nesse período que foram surpreendentes e estão aí até agora. Com certeza. Né? Agora vamos falar de coisas engraçadas. A gente estava conversando, que vocês estavam contando alguns casos. Por exemplo, a Elaine, gente. Sabe o que a Elaine fez? O que foi isso? Desculpa. A Flavinha tá perdoada só porque hoje é aniversário dela, tá? Senão, ó, do outro dia ela não grava meu áudio. Agora a figura me faz um pelém que eu não sei o que foi que ela fez com essa câmera aqui do meu lado. Entendi. Ela quer que cante parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Uhul! Pronto, agora a Flavinha vai ficar calma. Vai deixar a gente gravar. Vamos voltar. Eu sou empolgada, ela é muito empolgada, gente. Sabe o que a Elaine fez? A Elaine comprou um porquinho, peruano. É um porquinho da Índia peruano, né? Porquinho da Índia peruana. Ele ainda é, entendeu? Tem várias nacionalidades. Para ela foi importante porque o porquinho tinha muito cabelo, né? É, ele era muito peludo. Peludo, quando eu muito comprei, cabelo. Só que assim, quando eu passei na loja, eu vi o antes e depois, assim, tinha uma foto dele como ele ficaria. Adulto, e ele pequenininho. Aí eu falei, gente, eu fiquei encantada. Eu olhei pro meu marido, meu olho brilhou assim, ele, meu Deus. Aí eu levei pra casa. E aí eu dava banho de shampoo, passava condicionador, penteava. E eu ficava lá, pleno final de semana, eu com o porquinho aqui, o porquinho dormindo, abusadão, e eu fazendo escova. Essa é a melhor. Do tipo assim, tô projetando no porquinho aquilo que eu não estou conseguindo fazer agora. Muito espetacular. E aí depois, quando começou a nascer meu cabelo, eu falei, agora já posso brincar comigo. Aí eu doei com todo amor e carinho o porquinho e seu kit. Tinha escova, tinha o quê? Secador, tinha tudo. Secador, escova, tinha uma toalhinha que eu coloquei pra ele. Ai, que espetáculo, gente. O shampoozinho próprio, o condicionador próprio, tudo de bebê. Espetacular. Mas a gente estava conversando sobre assim, o que as pessoas fazem, que acham que estão ajudando, mas não estão ajudando. Eu acho isso super relevante, porque a gente pode dar essas mancadas, né? Então dá um exemplo aí pra gente. Não, assim, às vezes as pessoas, elas querem confortar. Geralmente elas querem confortar, né? E aí elas vêm com uma palavra assim, abraça e falam, olha, você tá tão bem. Aí você pensa assim, nossa, né? Que palavra assim de ânimo. Você tá tão bem porque olha, a minha tia, a minha prima, nossa, passou por isso, tá tão mal. E ou então já morreu. Aí aquilo assim, assim, eu ficava tão mal com isso. E assim, a pessoa pensa que tá dando bola dentro e bola fora, né? E ela, mas assim, porque na verdade ela começava bem e terminava mal, né? Que ela começava bem e terminava contando uma história ruim. Porque eu acho que a vontade mesmo da pessoa era trazer uma alegria pra gente, né? Fazer algo assim. Só que a pessoa começa a comparar com outros casos, aí a gente começa a pensar, meu Deus, realmente isso aí, essa doença pode fazer acontecer isso, pode acontecer. Aí era assim, meio triste. Hoje em dia eu penso duas vezes. Às vezes as pessoas até, quando comentam alguma coisa assim pra mim, eu não falo nada. De uma conhecida minha, ela passou pelo tratamento e tal, e depois ela falou assim pra mim, Patrícia, por que você não me contou que era desse jeito? Eu falei, você tinha que viver, não dava pra eu te contar. Porque assim, a gente atrapalha a pessoa. Antecipa, né? Não dá. Ansiedade. E é ruim, porque assim, e nem todo mundo vai viver da mesma forma. Sim. E se a gente fala isso... Não, olha, você toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. A pessoa, de repente, vai viver algo que ela poderia tirar de letra, mas Sim. só porque você já falou a respeito já criou disso. aquela referência, aquela expectativa. Então, eu não falo nada agora. E você, Elaine? É bem isso. A pessoa começa a fantasiar algo, sofrer por antecipação, mas de repente ela nem vai passar aquilo. Sim, exatamente. Aí fica sofrendo uma coisa que nem era pra ela, né, passar,
Mas ela somatiza também, né? Pode sentir dor onde não é pra sentir. Aí olha, ó, o outro tinha um olho assim, você, meu Deus, meu olho tá estranho. Aí tipo, você começa a prestar atenção em coisas que de repente você nem ia notar. Então, tem uns 7, 8 anos, desde quando vocês tiveram o diagnóstico até agora. Né? E assim, eu fiquei pensando, qual seria um bom conselho? Um conselho que você daria para quem está passando por isso agora? Eu acho que a primeira coisa é ela aceitar que ela precisa, primeiramente, ela acreditar que vai ficar boa, acreditar que ela está bem. Eu sei que tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente acorda meio tristinha. E nesses dias eu olhava e falava assim, não, Elaine, levanta. Então é isso, é você olhar, encarar e não aceitar ficar para baixo. Você mesmo olhar e falar, não, eu tenho que melhorar. Cuidar. Não se prostrar, né? Não se entregar. Não se entregar, principalmente não se entregar. Mesmo que muitas vezes isso seja mecânico, mas não é natural, muitas vezes não vai ser. Mas vai lá, ajeita, o cabelinho cresceu, vai, mexe um pouquinho, tá com uma cara meio pálida, um pauzinho, um batonzinho. A pessoa tem que ter essa atitude de querer melhorar, querer sair daquela condição, porque as pessoas vão te olhar diferente. Você tem que ter uma visão diferente para aquela situação. Eu falo que isso foi fundamental. É você olhar sob uma nova ótica em relação àquilo. Você mencionou uma frase que acho que foi um médico que falou para você. Foi uma amiga que chegou para mim, me abraçou e olhou nos meus olhos e essa frase eu guardei comigo. Isso é um diagnóstico, não uma sentença. E você, Paty? Então, isso que a Elaine falou é muito importante. Tem dias, assim, a gente conta, hoje a gente está super bem, mas assim, durante o tratamento, né, eu fiz cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia. Durante o tratamento, assim, tem dias que a gente não está muito bem. Isso é natural, né, mas eu acho que o que não é natural é a gente permanecer assim. Aquilo que ela falou, né, da gente não se entregar. E assim, eu vejo que o que me ajudou muito também, além do apoio da família e tudo, assim, foi a maneira como eu enxergava a doença. Sim. Eu vivia muito assim, como se não estivesse doente. Então assim, eu fazia todas as coisas, eu trabalhava, eu cuidava dos meus filhos, levava filho para curso, levava para atividade física, o que tivesse que fazer, eu estava fazendo. Continuava com toda a minha rotina. Isso foi muito importante para mim. E assim, às vezes eu até me deparava com momentos assim que eu falava assim, meu Deus, mas eu tô doente. Porque não parecia, eu não lembrava. Normalmente, no dia a dia, isso era uma coisa que eu não lembrava. Sabe? E isso também, eu acho que assim, a minha maneira de enxergar, acho que a minha mente que foi renovada, né? E hoje, assim, hoje eu tenho mais clareza, assim, de que eu tinha uma convicção mesmo de que aquele diagnóstico que eu tive não era um destino, não era uma sentença. Então, acho que isso foi muito importante para mim. Então, a gente queria agradecer, muito obrigada. Acredito que vai ser muito rico o retorno, né, desse compartilhar, porque eu creio que o propósito desse programa é justamente esse, a gente ter como propiciar um recurso para pessoas que talvez estejam atravessando o que vocês estão passando, ou que tem alguém próximo que esteja passando pelo que vocês passaram e possa ter uma voz de esperança, né, uma voz de incentivo e até uns conselhozinhos do que fazer, do que não fazer, né, mas eu queria agradecer vocês, agradecer por vocês estarem aqui compartilhando a história de vocês, poderem dividir com a gente. E só dizer obrigado mesmo. Acho que obrigado é pouco, mas obrigado. Agora parabéns pra gente. Bate palma. Né? A Flavinha, se ela não perder o áudio e se ela não desligar a câmera, ela vai editar e vai ficar lindo. Vai ficar lindo, gente.